Bem-vindos ao Descarbonizável, o podcast de baixo carbono de conversas sobre descarbonização. Eu sou Isabel Martins, da revista Sustentável, e hoje os nossos convidados no programa são Frederico Figueira de Chaves, Co-Head and CFO da Fusion Fuel. Olá, Frederico. Olá, Isabel. E Sérgio Costa, o Photovoltaic Business Manager da Elexia. Olá, Sérgio. Olá, Isabel. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Frederico, vou começar por si para lhe perguntar o que é a Fusion Fuel, uma empresa muito recente que tem dado que falar pela sua inovação, mas gostava que nos apresentasse aos nossos ouvintes o que é exatamente a empresa. Com muito gosto, muito obrigado por nos terem cá hoje. Realmente a Fusion Fuel é uma empresa que é 100% dedicada ao hidrogênio verde, desde a produção de eletrolisadores à operação de plantas de hidrogênio. O hidrogênio verde é uma peça-chave na descarbonização da indústria. O hidrogênio hoje em dia é um ingrediente muito importante em muitas vertentes industriais e para cada quilo de hidrogênio que se produz hoje em dia, emitem-se 9 kg de CO2. Por isso, fazer a transição do hidrogênio, como chamam castanho ou cinzento, para o hidrogênio verde é uma peça-chave nesta transição de descarbonização. E aí é onde entra a Fusion Fuel. A nossa aventura começou em 2018, quando a equipa da R&D começou a desenvolver o nosso HEVO, o nosso mini eletrolisador. Frederico, gostava que nos explicasse um pouco melhor porque é de facto um ponto diferenciador e inovador na empresa. Então, isto vinha de uma empresa que fazia antes painéis solares e depois começou a ver como é que se reinventava. E o eletrolisador, a criação de um eletrolisador, onde nós podemos passar a água através de uma membrana e passar uma corrente elétrica na membrana, temos uma reação e fazemos a separação das moléculas. Então separamos do H2O, separamos o H e o O e nós armazenamos o H, mas realmente o oxigênio libertamos para a atmosfera. Por isso o nosso byproduct é oxigênio, que é um bocadinho mais limpo do que as outras formas de produzir hidrogênio. Isso começou tudo em 2018. Em 2020 fizemos uma fusão com uma SPAC e passamos a estar cotados no Nasdaq. Por isso, que a gênese da empresa é nacional. Exatamente. Então eu acho que esta é realmente a primeira empresa que é gerida desde Portugal e que é cotada no Nasdaq. Já vão vários anos nisso. E depois, último em 2021, nós começamos a construir a nossa fábrica de eletrolisadores em Benavente, onde temos a parceria com a Elexia, mas também começamos a construir a primeira planta de hidrogênio verde em Portugal. De facto, foi a primeira planta de hidrogênio verde na Península Ibérica. E então esse realmente é o nosso foco, conseguir dar soluções de hidrogênio verde. Energia limpa e sustentável. Mas aqui como é que vocês se diferenciam? Portanto, esta tecnologia que estava a falar, do HEVO, como é que ela se diferencia daquilo que já existe, do convencional? Algumas diferenças chaves da nossa tecnologia. O principal é que há muitos tipos de eletrolisadores. O que nós usamos, e várias outras empresas também usam, é uma PEM. A PEM, a alcalino e a PEM. A PEM permite-nos usar energia renovável mais diretamente, porque consegue lidar com as flutuações de energia que pode ter uma central solar, uma central eólica. O alcalino não consegue aguentar tanto essa flutuação. Nós, no nosso caso, agarramos o sistema PEM, que já é bastante comum, mas miniaturizamos. É mais ou menos o nosso eletrolisador é mais pequeno do que uma folha de A4. Fazendo em miniatura, permitiu-nos várias coisas. Permitiu-nos ter menos losses, perdas, entre o nosso sistema, porque normalmente as membranas estão postas uma em cima das outras e da forma que a corrente elétrica funciona é que a corrente elétrica só pode passar a potência que a mais fraca permitir. Mas como as nossas membranas estão individualmente colocadas, mesmo se uma estiver a operar a 90%, as outras estão a operar a 100%. Por isso o nosso sistema não está todo a operar a 90%, que é uma diferença-chave entre os outros competidores na nossa indústria. Sendo também pequeno e miniaturizado, teve que ser desenhado de uma forma completamente diferente para poder ser fácil para produzir, porque nós não produzimos temos que produzir aos milhares.
Então dá para fazer uma fábrica muito mais industrializada porque da forma que o eletrolisador é desenhado. E por último, o ser pequeno permite ser muito versátil. Nós conseguimos fazê-lo de uma forma modular. Então, por exemplo, nós temos vários projetos que são para mobilidade a hidrogénio, sejam autocarros, sejam caminhões, mas que essa frota vai demorar a chegar. Então, hoje só precisam de um sistema bastante pequeno, depois amanhã um bocadinho maior, depois um pouco maior, e nós conseguimos ir entregando eletrolisadores à medida que eles vão precisando, em vez da pessoa ter que se comprometer a um sistema muito grande, já hoje em dia, para ser economicamente viável. E também permite-nos pôr os nossos sistemas diretamente colocados ao painel solar. Nós temos dois produtos-chave, que é o Hivo Solar e o Hivo Chain. O Hivo Solar é um caso onde realmente o eletrolisador está conectado à parte de trás do painel solar diretamente. Não tem impressora, não tem retificador, não tem nada. É simplesmente o painel solar e o eletrolisador. Isso reduz drasticamente os custos dos sistemas que é preciso para produzir hidrogénio. Ou seja, aqui há um ganho de eficiência enorme nesta tecnologia. Correto. Isso só funciona bem em mercados com altas radiações solares, mas Portugal e Espanha é o caso. Então o Hivo Chain é a nossa outra solução para lugares onde não há tanto espaço para poder pôr os painéis logo ao lado de onde se precisa o hidrogénio, para os países nórdicos. Então, temos um produto onde temos simplesmente o nosso eletrolisadores aos milhares em linha e podem usar energia de qualquer fonte, mas tem que ser renovável para poder ser hidrogénio verde. Certo, daí a importância também do solar, não é? Como é que este conceito foi aceito pelo mercado, não é? Porque tem esta diferenciação e esta inovação, como é que está a correr? Tem sido bastante interessante, claro, como qualquer coisa nova não é sempre fácil, mas um dos pontos críticos para nós é que nós começamos a criar os nossos próprios projetos de hidrogénio. Em vez de só simplesmente estar a vender hidrogénio ou vender eletrolisadores a terceiros, decidimos fazer a criação dos próprios projetos. E hoje em dia já temos mais de 200 megawatts de projetos de eletrolisadores que somos nós que controlamos. Nós controlamos os terrenos, os licenciamentos, até os financiamentos e ajudas a financiamentos que existem no mercado. Por isso, ao princípio foi muito difícil, porque é uma tecnologia muito nova, e tivemos que criar o nosso próprio pipeline. Criamos a demanda do nosso próprio produto. Agora já estamos mais reconhecidos no mercado e já não temos esse problema, mas felizmente continuamos a ter esse pipeline de projetos que nós próprios criamos. Muito bem. Sérgio, como é que a Alexia entra aqui neste projeto? Como o Frederico já disse, é importantíssimo ter aqui energia limpa na produção de hidrogénio, não é? O que faz a diferença. Como é que a Alexia entra aqui? Certo. A Alexia, portanto, é responsável pelo investimento, engenharia, construção e operação de uma central fotovoltaica para a produção de energia para autoconsumo na unidade industrial de Benavente. Portanto, é um projeto com uma potência de 1 megawatt pico e que produzirá aproximadamente 1,5 gigawatt-hora ano de energia renovável. A participação da Alexia, no fundo, é dar este boost na parte da produção solar e que já falou aí da produção. Isto já vos permite ter cerca de 30% de autoconsumo, não é? Nós, neste momento, tudo o que é durante o dia conseguimos fazer com autoconsumo, que é uma coisa extraordinária. Não só nos permite viver realmente o nosso lema de que somos verdes, mas também, até para os nossos acionistas, é fantástico porque é um custo de energia mais baixo do que teríamos se fôssemos à rede elétrica, e também é um custo de energia que é constante. Então, eu, como também sou CFO, é bastante mais fácil para mim fazer as previsões do que é que vão ser os nossos custos, tendo este contrato com a Alexia.
esta parceria. Portanto, aqui no fundo é o 2 em 1, é conseguir uma energia mais barata e uma energia verde que vos permite a tal produção de hidrogênio verde. O que é importante também para vocês poderem de alguma forma saber que o vosso projeto é descarbonizável, não é? A vossa produção é descarbonizável. Queria perceber aqui um pouco da competitividade desta solução também, face àquilo que existe no mercado, e falar aqui um pouco também das vantagens e das desvantagens, uma vez que o hidrogênio está sempre aqui sobre uma nuvem, não é? Há aqui falamos muito de hidrogênio, das potencialidades, mas atenção aos desafios e aos riscos. Como é que olham com o que sabemos hoje, não é? E com o que já está implementado no mercado hoje, para esta questão das potencialidades do hidrogênio e das suas vantagens competitivas? Eu acho que o hidrogênio, como disse antes, é uma peça-chave. O hidrogênio verde, que estamos a falar. O hidrogênio verde. Ainda por cima porque as pessoas pensam que é só uma coisa nova, mas o hidrogênio verde já é o volume de negócios do hidrogênio mundial, não verde, é 150 bilhões de euros, 1.000 milhões de euros por ano. E se a produção de hidrogênio cinzento e castanho fosse um país, estava nos 10 países mais poluentes do mundo. Por isso é um tema que tem que ser completamente abordado e o mais rápido possível. Por isso não é só do hidrogênio verde o que é que vai fazer para o futuro, mas é o que é que tem que limpar das coisas que já estamos a fazer. Agora, os desafios que temos é que a maioria dos casos de uso do hidrogênio são casos em que são negócios com muita pouca margem. Não conseguem fazer a transição de castanho ou cinzento ao verde sem ter custos adicionais. E são custos que normalmente essas indústrias não permitem. Vamos lá dizer, é utilizado na produção de amoníaco. Amoníaco é utilizado na produção de fertilizantes e, na maioria dos casos, os agricultores não estão a usar fertilizantes verdes, que vêm à base de hidrogênio verde. Por isso, poder fazer a transição a um custo de hidrogênio verde que seja competitivo e seja economicamente viável é uma peça-chave. Isto é só feito de duas formas. Um é continuar a reduzir os custos das tecnologias. Simplesmente, no nosso caso, nós já estamos a ver que o nosso custo hoje em dia é mais ou menos uma quarta parte do que era há só 2 anos atrás. Então é uma evolução muito rápida, não é? Uma evolução super rápida, mas o hidrogênio verde sempre precisa de energia renovável. Por isso, ter um custo baixo de energia renovável também é outra parte do problema que temos que poder chegar a ele. Senão não há hidrogênio verde. Porque o hidrogênio verde, para a mobilidade, para os autocarros, isso é viável, mesmo que seja um pouco mais caro, mas é um mercado muito pequeno. Realmente tem um impacto baixo na descarbonização. Tem que ser hidrogênio verde para a indústria, aí é que está realmente o grande potencial de descarbonização. E a grande oportunidade, não é? E a nível dos riscos, vê que é só a questão do preço. Portanto, resolvendo a questão do preço... É a questão do preço, em certas formas é a questão de conseguir as aprovações para os projetos o mais rápido possível, porque isto não falo só para Portugal, mas seja Portugal, Espanha, em qualquer parte do mundo, poder licenciar um projeto novo de hidrogênio pode demorar 2 a 3 anos. São 2 ou 3 anos que realmente nós não temos. Eventualmente estamos a adiar o uso de hidrogênio verde numa escala grande por uma década. Já o Governo, pelo menos em Portugal, já tem estado a facilitar e a acelerar esses licenciamentos, mas esse é um dos grandes challenges que há. A parte dos custos, a indústria está a mexer muito rápido, nós também temos de estar constantemente a inovar para poder manter-nos relevante no mercado, e com as ajudas e os financiamentos que há, tanto no PRR e outros que há por aí no mundo, eu acho que isso, nos próximos 3, 4, 5 anos, realmente o hidrogênio verde vai estar num ponto de ser economicamente viável para quase todos os use cases. Prevê, portanto, aí um crescimento grande nesta área, não é? Sim, muito grande. Muito bem. Agora, nós estamos bastante cedo neste mercado, esse é um dos challenges.
Certo. O ser pioneiro às vezes não é fácil, não é? Exato. Chamado a ter razão antes de tempo. Sérgio, volto a si para lhe perguntar como é que a Alexia olha para a importância dos projetos nesta área, não é? Porque são projetos muito inovadores, estamos a falar de uma empresa também bastante recente, apesar de já aqui com alguma consolidação até internacional. Como é que olham para esta importância? É um projeto muito, muito importante e do qual nos orgulhamos muito e que inclusive já está em operação, o que são ótimas notícias. Em primeiro lugar, está presente numa indústria nova e de carácter inovador. Por outro lado, é mais um exemplo da combinação do binómio de economia e ecologia. Este projeto permite uma redução de 650 toneladas de CO2 ano e, portanto, uma autossuficiência energética anual de aproximadamente 30%. E, por outro lado, uma redução muito significativa dos custos de energia elétrica da Fusion Fuel, que permitem, assim, contribuir também para o aumento da competitividade no fabrico dos eletrolisadores. Por último, e não menos importante, este projeto tem uma particularidade interessante, que em período solar, portanto, fornece 100% das necessidades energéticas da Fusion Fuel, portanto, assumindo assim um peso muito significativo na descarbonização do seu processo produtivo. Há aqui ambição de poder tornar este número maior, ou seja, há possibilidade ou capacidade para fazer ainda maior produção de energia, ou temos ainda muito a fazer do lado do armazenamento? Não, eu acho que há completamente capacidade. Neste momento o que nós instalamos foi e com a Alexia instalamos aí, foi exatamente o limite que se podia, com o licenciamento sendo fácil, mas agora nós temos todo o interesse de seguir. Nós queremos descarbonizar a produção por completo, por isso isto é só o começo. A fábrica neste momento tem uma escala de 1/5 do que esperamos ter dentro dos próximos 2 anos e meio. Por isso isto é só o começo de uma relação muito maior. Portanto, há aqui muita oportunidade para a produção de energia, não é? Estava já aí a abrir um pouco o véu daquilo que são as ambições de crescimento também, não é? Estava a dizer que isto é uma pequenina parte daquilo que esperam fazer. Queria ouvi-lo falar um pouco mais também destas ambições futuras. Com certeza. A nossa ideia é nós podermos instalar uma capacidade produtiva de 500 megawatts até o final de 2025. Não significa produzir, mas ter a capacidade de produção se for preciso. E para isso é para fornecer aos nossos projetos que temos em Portugal, Espanha, Marrocos, já temos projetos planeados para a Itália e a Grécia e, mais recentemente, nos Estados Unidos também. Por isso, desde esta unidade de Fabril em Benavente, em Portugal, a nossa ideia é exportar estes eletrolisadores por tudo o que é os nossos projetos à volta do mundo. E, portanto, também só faz sentido com esta ambição internacional, não é? Sim. Da forma que foi pensado e escalado. Exato. A quantidade de investimento que tem que ir no R&D, a inovação, nas nossas patentes, mas também na unidade Fabril, só faz sentido também indo para fora e angriando um mercado muito maior. E pronto, e nós também estamos a ver um mundo de oportunidades fora de Portugal. Portugal está sempre também pioneiro no hidrogénio, mas os outros não querem ficar atrás. E para nós é só mais oportunidades que temos para ir atrás desses projetos. E temos estado a desenvolver projetos em todos esses países. Onde é que vê maior potencial? Existem países mais predispostos para a tecnologia do que outros? Bem, os Estados Unidos saiu com uma posição muito forte com o Inflation Reduction Act, em que cada quilo de hidrogênio recebe uns tax credits de $3 por quilo que se podem ser vendidos. Por isso, automaticamente, aí isso é um subsídio de $3 por quilo de hidrogênio verde produzido. Por isso, os Estados Unidos marcou uma posição muito forte que quer ser um líder muito grande no hidrogênio no futuro. Só que tem um autoconsumo enorme. Por isso, tudo o que vai ser produzido nos Estados Unidos nos próximos anos vai ser consumido lá. Para consumido lá. Por isso, a Europa tem que continuar no seu próprio plano de hidrogênio e tem estado a fazer e tem, na comunidade europeia, tentado a sair com uma resposta ao Inflation Reduction Act, que também é bastante forte, mas estamos a ver bastante interesse a crescer nos mercados do Médio Oriente e até Marrocos e Norte África, onde querem produzir lá, tem radiação solar, tem eólico. Ótimas condições. E exportar para a Europa.
porque aí o autoconsumo não é o suficiente para tudo o que podem produzir. Muito bem. Mas acredita que a Europa tem que ser um pouco mais ambiciosa nesta matéria, no sentido até de responder à política norte-americana? Sim, com certeza, porque, por exemplo, até nós, se nós não tivéssemos os nossos próprios projetos em Portugal, Espanha e na Europa, só faria sentido estar a vender para os Estados Unidos. E isso é o que estamos a ver e o que está-se a falar entre os produtores de eletrolisadores fora, que realmente o único mercado hoje em dia que faz sentido é os Estados Unidos para maximizar a margem. Mas a Europa, como digo, já tem estado a mexer-se para dar uma resposta, tem estão a desenvolver drafts de políticas de como é que eles podem ajudar também no lado da demanda do hidrogênio verde. Por isso eu acho que a Europa não vai ficar atrás. Vão ser oportunidades diferentes. E isso, para nós, for o caso, e um dos pontos que temos estado a falar com o nosso board, é no dia da manhã possivelmente termos que abrir uma fábrica nos Estados Unidos também e ter, de facto, 2 unidades fabris, uma para a Europa e outra para os Estados Unidos. Faria sentido para escalar, não é? Muito bem. Portanto, há aqui, de facto, ambições futuras importantes. Sérgio, volto a si. Falando aqui de ambições futuras, também perceber aqui um bocadinho nesta instalação o que é que podemos ainda esperar mais desta parceria. Sim, portanto, este projeto tem por base uma parceria contratual de 15 anos, uma vez que a Elexia irá fazer a gestão da operação e manutenção sobre o compromisso forte de produção de energia. Não pretendemos ficar por aqui. Portanto, queremos gerir com maior eficiência os consumos de energia e melhorar assim a eficiência energética da Fusion Fuel e, portanto, sendo a eficiência energética precisamente um dos nossos pilares de crescimento na área também da transição energética. Por outro lado, existe um conjunto de oportunidades que estão a ser trabalhadas, refiro-me à instalação de postos de carregamento de viaturas elétricas e também um ponto muito importante onde temos vindo aqui a criar sinergias enquanto a parceria nos projetos de produção de hidrogênio verde. Um aspecto também muito importante e que, portanto, estamos muito atentos ao crescimento da Fusion Fuel, havendo um volume de encomendas considerável nos próximos anos, que acreditamos que assim aconteça, implicará certamente uma necessidade maior de produção na unidade de Benavente e que por si só requerirá uma maior quantidade de energia. Portanto, estamos atentos, temos projetos, somos proprietários de ativos em localizações muito próximas portanto, da fábrica, para explorar, obviamente, o que se tem vindo cada vez mais a falar, a perspectiva de um autoconsumo coletivo. Se em Benavente já não existe área de cobertura praticamente para instalar mais painéis, mas temos ativos onde isso pode acontecer e, portanto, fruto desta parceria, desenvolver esta necessidade. Acredito muito que assim aconteça também. Frederico, esta questão do autoconsumo coletivo é interessante. Vê aqui, de facto, potencial para poder fazer algum projeto nesse sentido? Eu acho muito interessante e acho, com certeza, de facto, a zona de Benavente, por exemplo, está a ter muitas plataformas logísticas a serem consideradas, por isso permite que esse tipo de comunidade possa-se criar. Nós, de facto, tivemos a ver, e em Inglaterra já há comunidades dessas que também estão a vender não só a eletricidade, mas depois fazem o trading dos certificados de carbono. Por isso que é outra mais-valia que podem trazer estas tal comunidades. Por isso, por nós, absolutamente adorávamos fazer parte de uns pilotos, até de uns projetos desses. Sérgio, isto era interessante. Sem dúvida. Devo reforçar mesmo que a Elexia está a olhar com muita atenção e a desenvolver já um projeto de autoconsumo coletivo. Portanto, assim, haja este crescimento que certamente haverá esta oportunidade. Extravasar da empresa para a comunidade, não é? E, portanto, poder democratizar de alguma forma esta questão da energia que é tão importante, não é? Para quem está instalado. Absolutamente, e também para tirar um pouco de pressão sobre a rede elétrica. A quantidade de energia que foi produzida nos últimos 200 anos, mais ou menos, que a eletricidade tem estado, vai ter que ser duplicada nos próximos 20 a 30. Por isso nós precisamos de todas as soluções. Eu acho que estas de comunidades de energia renováveis é uma parte da solução crítica que vamos precisar para a quantidade de energia que o mundo vai precisar
nestes próximos anos. Muito bem. Só que um ponto, o Sérgio há pouco estava a falar também nos postos de carregamento móvel. Isso é importante para vocês, a nível não só das pessoas que trabalham aqui, mas também da vossa frota, que presumo que tenham, esta parte da mobilidade elétrica começa a ganhar importância? É, absolutamente. De facto, por duas razões, outra vez com o meu chapéu de CFO, temos visto que tem sido muito mais barato ter a frota híbrida ou elétrica, e já há um tempo atrás nós tínhamos decidido que todos os carros tinham que ser híbridos. Nós, há pouco tempo para a frente, estamos a transicionar para 100% elétricos, e de facto os últimos 2 carros que pedimos foram 100% elétricos. Já temos aqui várias pessoas a fazerem o seu dia-a-dia com 100% elétricos, e até para as nossas necessidades dá perfeitamente. E temos os postos de carregamento já em Benavente, que tem sido fantástico. É uma coisa onde nós também podemos ajudar os colaboradores. Quem tiver carros elétricos ou híbridos podem carregar lá em Benavente. Muito bem. Se pensar daqui a 5 anos, onde é que imagina a Fusion Fuel? Eu espero que o hidrogênio já será uma coisa não nova. Já estabelecida. Já muito estabelecida. E para mim o que é importante é que a Fusion Fuel tenha sido um fator importante em que isso aconteça. É uma indústria que está-se a desenvolver muito rapidamente, por isso é difícil de prever o que é que nós seremos. E até o que eu digo às pessoas é que não somos só fabricantes de eletrolisadores, o que nós tentamos criar são soluções de hidrogênio verde. No dia da manhã pode ser com a nossa tecnologia, com tecnologias de parceiros, ser plantas de hidrogênio verde nossas, ou umas que operamos para outros. Simplesmente achamos que o hidrogênio verde vai ser crítico na descarbonização, e nós queremos ter um role com impacto nessa indústria. Esse é o nosso sonho, de realmente o que for que seja, que nós podemos dizer, nós tivemos um impacto grande nesta indústria. Sérgio, para terminar, porque o nosso tempo já está aqui mesmo muito avançado, só deixar aqui de facto nesta perspectiva futura, qual é que poderá também ser aqui o papel da Elexia aqui nesta perspectivando? A Elexia posiciona-se claramente nesta área de transição energética e descarbonização, portanto as perspectivas são muito interessantes, e obviamente olhamos para a Fusion Fuel como um parceiro para alavancar e fazer crescer esta atividade. Muito bem. Quero agradecer aos dois aqui a vossa presença e participação neste podcast. Foi um gosto conversar convosco. O Descarbonizável fica por aqui. Até ao próximo programa. Já sabe que pode acompanhar a atualidade sobre sustentabilidade no site da Sustentável, na nossa newsletter ou nas redes sociais. Até ao próximo programa.